Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outros curiosos como nós e te inscreve no canal. Hoje eu vou falar sobre efeito placebo. Eu, quando sentia dor de cabeça, costumava tomar um remédio chamado Dorflex. Não é nem propaganda aqui, tá? Nem conselho também para tomar remédio. Mas o meu filho dizia que era efeito placebo. E o que é esse efeito placebo? Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico estava sem morfina e os soldados feridos, sentindo muita dor. Então ele injetou água e sal nos soldados, dizendo que era um potente analgésico. E, para surpresa de todos, a dor dos homens realmente sumiu. A mente deles tinha criado o próprio alívio. Esse voto de confiança que a mente dá ao tratamento é o que a ciência chama de efeito placebo. Quando a gente toma uma pílula de farinha, acreditando ser um remédio real, o cérebro ativa mecanismos de cura automaticamente. E isso prova que o processo de recuperação não depende só da química do comprimido, mas do significado que a gente dá para ele. Exames modernos de imagem provam que essa mudança não é apenas psicológica, mas realmente é biológica. Quando a gente acredita no tratamento, o cérebro libera substâncias reais, como endorfinas, que bloqueiam a dor na medula espinhal. A nossa mente se transforma em uma farmácia interna de alta precisão, fabricando a química que ela acha que acabou de ingerir. O mais curioso é que o placebo depende muito do ritual ao redor do paciente. Cientistas descobriram que 2 pílulas falsas funcionam melhor que uma, e cápsulas vermelhas acalmam menos que azuis. Remedinho azul acalma, tá vendo? Até injeções falsas têm mais força que comprimidos falsos. Para mim não ia funcionar, eu detesto injeção.
O nosso subconsciente julga o poder da cura pelo tamanho e pela importância do ritual médico. Essa engrenagem mental também tem um lado perigoso, chamado efeito nocebo. Se o placebo cura pela expectativa positiva, o nocebo adoece pelo medo. Ao ler uma bula de um remédio e temer os efeitos colaterais, a mente pode fabricar esses sintomas pelo puro poder da sugestão. A expectativa negativa é capaz de sabotar o próprio corpo. Cento e 116 batimentos cardíacos por minuto. E esse fenômeno vai muito além dessas pílulas de farinha. Em um estudo marcante sobre artrite, um médico fez cortes superficiais no joelho de um grupo de pacientes, fingiu operar e deu pontos. O resultado foi inacreditável. As pessoas que receberam essa falsa cirurgia relataram o mesmo nível de alívio e melhora nos movimentos do que aqueles operados de verdade. A lógica diz que o placebo só funciona se a gente for enganado. Mas a ciência provou o contrário. Em testes com placebo de fita aberta, os médicos avisavam que a pílula era só açúcar. Mesmo sabendo da verdade, muitos pacientes com enxaqueca crônica apresentaram melhoras. O hábito de tomar o comprimido já basta para acionar o alívio do cérebro. E isso acontece por causa do condicionamento do nosso corpo, que aprende desde a infância a associar o ato de ir ao médico e tomar um remédio com a melhora da saúde. Quando a gente engole uma pílula, o sistema nervoso reconhece o estímulo e repete a resposta biológica da cura de forma automática, como um reflexo treinado pela rotina. Às vezes só em ir ao médico a gente já melhora.
Todo esse poder do efeito placebo levanta um grande dilema na medicina. Se o placebo funciona tão bem e não causa efeitos colaterais, os médicos deveriam receitar remédios falsos. O problema é que a base da profissão exige transparência com o paciente. Por outro lado, deixar de usar o potencial de cura da própria mente parece um desperdício. Então, tem esse dilema: usar o efeito placebo ou não. Sabia que o efeito placebo virou um pesadelo para a indústria farmacêutica? Para um remédio novo ser aprovado, ele precisa vencer a eficácia de uma pílula de placebo nos testes. Só que a resposta mental das pessoas tem aumentado tanto nas últimas décadas que os remédios reais estão encontrando dificuldades para superar o poder da nossa mente com o efeito placebo. Cento e 116 batimentos por minuto. Interessante que o efeito placebo também transforma o desempenho de atletas. Em testes de corrida, atletas receberam injeções de água salgada, achando que era uma substância dopante inovadora. Eles quebraram recordes pessoais e sentiram muito menos fadiga. Quando a mente acredita que tem ajuda, o cérebro desativa os alarmes de cansaço e libera energia extra. A forma como a gente encara os desafios muda o impacto físico deles no corpo. Um estudo de Harvard mostrou que pessoas que viam o estresse como algo prejudicial tinham maior risco cardíaco. Já os que viam o estresse como um combustível para agir não sofriam danos. O estresse era igual, mas a interpretação da mente alterou os vasos sanguíneos.
A mente altera até os hormônios da digestão, dependendo do que a gente lê nas embalagens. Voluntários tomaram o mesmo milkshake, mas com rótulos diferentes. Quando a etiqueta dizia que a bebida era hipercalórica, o corpo reduzia drasticamente o hormônio da fome. O estômago respondeu à expectativa do rótulo e não aos nutrientes reais da bebida. Também os efeitos da mente também influenciam no nosso dia a dia. Se a gente acorda, achou que teve uma noite péssima, o cansaço domina o dia. Cientistas mostraram o sono de voluntários e deram gráficos falsos, dizendo que eles tinham dormido super bem. Quem acreditou no gráfico teve um desempenho mental e de memória muito maior nas tarefas. A convicção de ter descansado pesou mais do que o sono real. A postura de quem nos atende muda o rumo de um tratamento. Pesquisas mostraram que quando um médico entrega um remédio, demonstrando total convicção no resultado, a eficácia do produto aumenta muito. Se o mesmo remédio foi entregue de forma fria ou duvidosa, o sucesso despenca. As pessoas e o acolhimento funcionam também como um remédio poderoso. Cento e 120 batimentos por minuto. E por que que o corpo esconde essa capacidade de cura e exige um gatilho mental para agir? É uma questão de economia de energia. Combater uma infecção ou gerar febre gasta muito combustível metabólico. O cérebro aprendeu a segurar essas defesas até ter certeza, por pistas do ambiente, de que está seguro. O placebo é esse sinal verde, esse gatilho que o organismo esperava para começar a agir.
E a peça principal do placebo é a dopamina, é o neurotransmissor da antecipação. Quando a gente espera melhorar, o cérebro libera uma descarga dessa substância que modula o sistema imunológico e as vias da dor. Pacientes com Parkinson, por exemplo, mostram uma resposta placebo muito alta. A simples expectativa de melhora estabiliza os tremores. O efeito placebo não exige um pensamento complexo, pois também acontece com animais. Em testes com cães epiléticos, remédios falsos combinados com uma rotina de carinho reduziram as convulsões. O cão não sabe o que é uma pílula, mas reage ao condicionamento do ambiente e ao conforto do cuidado. A biologia do alívio é a mesma. A ciência descobriu que a intensidade do placebo varia de pessoa para pessoa devido à genética. Existe um grupo de genes chamado placeboma, que dita como o cérebro processa os neurotransmissores. Quem quebra a dopamina mais devagar no cérebro é muito mais sensível ao efeito placebo e responde melhor a tratamentos de sugestão. Para entender o placebo, a gente precisa aceitar que a dor acontece no cérebro e não no local machucado. Os nervos mandam apenas um sinal elétrico bruto para a cabeça. O cérebro avalia o contexto e decide o quanto aquilo vai doer. Como a dor é uma interpretação da mente, o placebo consegue alterar o sinal antes de a gente sentir. Empolgado, pensando no assunto, eu nem media o batimento cardíaco. Tem que resolver isso de outra forma.
A gente chegando ao final desse treino e dessas curiosidades, o efeito placebo deixa uma lição clara. A gente não é vítima passiva da biologia. A mente gerencia ativamente o estado físico do corpo. Entender que uma mudança de expectativa altera a química do sangue dá uma nova dimensão sobre o peso dos nossos pensamentos diários. É fundamental lembrar que isso não é mágica ou milagre. O placebo tem limites biológicos claros. Ele não cura infecções sozinho e não conserta um osso quebrado. O que ele faz é otimizar as ferramentas de defesa que o corpo já possui. A ciência não usa o placebo para descartar os remédios, mas para somar forças. Pensa em como usar isso na tua rotina. A forma como a gente encara o alimento ou o treino funciona como um gatilho mental. Se as atividades forem feitas acreditando no benefício real delas, o cérebro vai transformar essa expectativa em resultados biológicos muito melhores. O estilo de vida ganha força com a mente no mesmo lado, trabalhando junto para o mesmo efeito. Esse fenômeno do efeito placebo continua sendo um dos maiores mistérios da ciência moderna. Ele é a prova de que a linha que separa a mente e a matéria é praticamente invisível. Eu particularmente penso também na ligação espírito-matéria. Cada pílula falsa que alivia um sintoma é um lembrete de que carregamos dentro de nós uma ferramenta de sobrevivência fantástica. Só está esperando o estímulo certo para agir. Essa curiosidade que eu queria trazer sobre o efeito placebo, evidenciando o poder da nossa mente e do nosso pensamento. Se esse conteúdo foi interessante para ti, se expandiu os horizontes, não esquece de deixar o like, compartilhar com outras pessoas e te inscrever no canal.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.